Graças a Deus. O nosso Deus é incrível. A bondade dele é imensurável. O amor que ele tem pelos seres humanos não tem como medir. Quem conhece, se entrega a ele, é só viver e se alegrar nesse amor, nesse apreço sem igual que ele dá a cada um de nós. A cada um. Não tem, ele não discrimina por cultura, por cor, por nacionalidade, nada. Ele se revela a pessoa o aceita, pronto. Se vive nesse amor sem igual. É maravilhoso. Ele não discrimina ninguém. Ele não rejeita ninguém. Ele quer que na hora que ele se revela a pessoa o aceite. Pronto. Não interessa como a pessoa é antes de conhecer Jesus. Não interessa o que ele faz, o pior dos bandidos, o pior dos seres humanos sobre a terra. Se ouvir a voz de Deus e eu aceitar, ele muda a vida da pessoa. Ele transforma. Ele usa as pessoas. Ele é sem igual. Quantas pessoas já me falaram? Os crentes, os religiosos me falaram. Os crentes que vão nas igrejas evangélicas são tudo ex-prostituta, ex-bandido, ex-não sei o que, ex-não sei o que. Meio mundo de gente é assim mesmo. Mas porque foram alcançados pela graça de Deus e o aceitarem e já era. Vive agora como cidadão do reino de Deus. Não interessa, eu era, agora eu sou outra pessoa. Jesus me fez de novo. Porque toda pessoa que aceita Jesus se nasce de novo da palavra dele. Ao ouvir o Evangelho, o Evangelho ouvindo e praticando, crendo e confiando, vai renovando. Porque Jesus disse: é necessário nascer de novo. A gente vem do mundão, todo doido, todo perturbado, aí da loucura do mundo. Aí Jesus chama, a pessoa se chega até Deus através de uma igreja evangélica, onde fala da palavra, onde prega a palavra, e a pessoa vai ouvindo, vai lendo, vai aprendendo, começa a ler a Bíblia, começa a jejuar, começa a orar e vai se transformando. Se nasce de novo pela palavra e pela ação do Espírito Santo na pessoa, trazendo ela nesse agir constante da conduta da palavra de Deus, se transformando, buscando transformação, aceitação a esse Deus maravilhoso pela sua palavra. Então se nasce de novo através da palavra. A palavra se chama água, que nos lava através do conhecimento, e vai se conhecendo Deus e buscando, se adaptando e vivendo essa graça maravilhosa. Olha o que ele fez na vida do homem que tinha prazer. O prazer dele era matar os cristãos, os que creem em Jesus. Odiava Jesus, mas odiava ao ponto que quem acreditasse em Jesus, ele tinha poder para levar preso e bater, espancar. Ele odiava Jesus e quem crê em Jesus Cristo. Mas odiava, era um ódio absurdo pela maneira que ele foi criado, pela lei. Ele rejeitou Jesus e todos que creem em Jesus, ele odiava ao ponto de matá-los. E Jesus, esse homem que odiava os cristãos e o próprio Senhor Jesus o chamou para pregar o Evangelho. Por quê? Porque Jesus não odeia ninguém. Onde está o ódio, está o amor de Cristo. Ela diz: onde habita o ódio, superabunda o amor de Deus. E é real. Assim é o nosso Deus. Por isso, gente, se entrega a este Deus sem fanatismo, sem religiosidade, sem nada, na palavra, com lucidez, e viva este amor que Ele tem por cada um de nós. Olha o que diz a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, diz assim: Paulo foi discursar para o povo judeu, que aquele estava sendo preso, e quis falar para os judeus que estavam, o ódio que ele tinha pelos cristãos, agora os judeus tinham por ele, porque ele estava pregando Cristo.
está falando da palavra de Deus. Era um ódio absurdo. Então quiseram matar ele de todo jeito. Aí veio o soldado, o centurião e guardaram Paulo. Prenderam Paulo para que ele não fosse morto ali naquele lugar. Aí ele está discursando agora com os judeus. Olha só. Diz assim. Isso Paulo dizendo: varões irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Eu vou falar para vocês, dá ouvido. E quando ouviram falar-lhe em língua hebraica, que Paulo falava algumas línguas daquela região lá, de países diferentes. Então, quando ouviam falar-lhes em línguas hebraicas, maior silêncio guardaram. E disse, Paulo dizendo, e disse: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Sicília, e nessa cidade, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a lei, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. Vocês são, vivem pela lei ainda, vocês. E persegui, olha só, e persegui este caminho até a morte. Que caminho? O Cristo e os que seguiam Cristo. Eu persegui eles, persegui até a morte, matando eles. E persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões, tanto varões como mulheres. Crê em Jesus, ele espancava, ele prendia. Olha só, ele falou: eu era assim, como vocês hoje são zelosos na lei, eu vivia assim também. Então, prendia homens e mulheres. Como também o sumo sacerdote me é testemunho, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes vou de novo sim. Como também, quer dizer, ele estava diante dos sacerdotes e dos anciões, como também o sumo sacerdote, o sacerdote me é testemunho, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietado, amarrados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados, porque criam em Jesus. Ele recebeu carta para prender todos que criam em Jesus lá em Damasco. Vou receber dos sacerdotes e dos anciãos, de vocês receber carta para ir lá. Olha só, para castigar, para que fossem castigados. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho, e chegando perto de Damasco, já quase Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. Uma grande luz do céu me rodeou. E caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha só, ele viu a luz gigante do céu e uma voz dizendo a ele. Olha só, e uma voz dizendo: meu Deus, é muito grande. E uma grande luz me rodeou e uma voz do céu. Me desculpe, o 6 de novo vou ler. Ora, aconteceu que, indo eu já a caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu e caí por terra. Ele caiu do cavalo e caí por terra. E ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Ele estava perseguindo os crentes, não era Jesus. Ele odiava Jesus, mas para ele Jesus estava morto, e o povo cria nele no morto. Olha só. Por que me persegue? E eu respondi: quem és, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz, e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Jesus se apresentou a ele e disse: por que tu me persegues? Mas Paulo estava perseguindo os crentes. Ele disse: porque Jesus habita nos crentes. Jesus habita no coração, na vida daqueles que creem nele. Então, se perseguindo um crente, está perseguindo a Jesus. Olha que grandiosidade. O Senhor Jesus habita na sua vida. E ai daquele que tocar num de nós, diz a palavra, ai daqueles que tocarem nos meus pequenininhos. É muito maravilhoso, gente. É muito grandioso isso, gente. Se nós tivermos compreensão dessa grandeza, não só disso, mas de tudo que Deus tem falado conosco aqui, fala conosco na palavra de Deus, e que Deus tem revelado aqui. Se nós ouvir todas essas pregações e juntar elas, é muito poder, é muito grande o feito de Jesus em nosso favor. E com o que eu quero dizer? A nossa oração é muito poderosa, gente. A nossa oração em favor da gente mesmo e dos outros é muito grande. É para a gente viver essa comunhão, essa grandeza de Deus em nossa vida. Em pleno século 21. Não interessa. Mas está tudo moderno. Isso está nada. Moderno é Deus. Ele é moderno. Ele é atual. Que ele fala do começo de tudo, ou de antes do começo de tudo, está escrito na Bíblia. Esse é que é moderno, esse que é sábio. Ele fala antes de tudo existir, e depois de tudo que existe, e depois de tudo que vai parar de existir, vai ter outra dimensão. Esse sábio, esse é sábio, não os homens. Há sabedoria em Deus. Então, aprenda a crer nisso, a pôr essas verdades na sua vida e agradar e louvar, ser grato ao Senhor em tudo. Dar ouvido à voz dele. Que amor é esse com que nos ama? Que amor é esse? Que grandiosidade é essa? Ô Paulo, você está me perseguindo? Mas Paulo não estava perseguindo ele, está perseguindo os que criam nele. Ele estava ressurreto. Ele foi morto por nós, pelos nossos pecados, em pagamento pelos nossos pecados. E o terceiro dia ressuscitou, passou 40 dias sobre a terra depois de ressurreto, foi para o Pai. Aí mandou os homens, os seres humanos que criam nele, pregar o Evangelho como eu estou fazendo agora. E como você está ouvindo, fale do Evangelho para outra pessoa. Deixa eu agir, porque é muito grande, gente. É maravilhoso. Olha o amor dele. Olha o amor dele pelos seres humanos. É muito maravilhoso, gente. Então, 7. E caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, 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 por que me persegues? Mas ele perseguiu os crentes. Mas Cristo habita nos crentes. Realmente, não fanático, não pessoas que creem em igreja e em denominação. Na minha denominação, quem é salvo é que só na minha denominação. Misericórdia. Misericórdia. Quem disse isso para você? É salvo quem crê em Jesus Cristo. Não, mas meu pastor, meu líder é nada. É Jesus Cristo. Ninguém pode se salvar. Só Jesus salva. Homem nenhum, denominação nenhuma, só Jesus salva. Só a salvação de Jesus. Fora dele não há. Não há em filosofia de homens, em religiões, em denominações, em homens. Esse homem é santo. Nada. Santo é Jesus Cristo.
santo e maravilhoso, amoroso, poderoso, sem igual em nosso favor. Então, por que me persegues? E aí, agora eu vou para o 10. Então, os homens que andavam com Paulo, que iam para prender gente em Damasco, ouviram a voz, viram a luz, mas a voz não ouviram. 10. Então disse eu, não, vou ler de novo o 9, senão nós vamos compreender o 10. Eu sou assim, gente. Lê do 7? Então tá bom. Por que é assim, gente? Eu repito, eu erro palavras. Por quê? Porque a palavra é revelada aqui na hora, gente. Não aqui. Eu venho 1h e pouco antes do culto, e aí eu busco, oro a Deus, tudo, e Deus dá a palavra. Aí é tão fascinante que eu fico assim, meu Deus, eu não escrevo nada um dia antes, nada. Eu venho orar e Deus dá a palavra. Ele fala isso agora, e eu falo na graça de Deus. Por isso que sai com palavras erradas e tudo, porque é verdadeiro, gente. Eu não estou brincando de pastor, de crente. Eu vivo Cristo na minha vida. Eu vivo, gente, com essa simplicidade. E é poder ser igual, essa simplicidade de Cristo na minha vida. Eu sou curado, Deus me usa para curar os outros, Deus me cura. E são coisas grandiosas que Deus me faz na minha vida. Coisas grandiosas. Porque é a simplicidade do Evangelho, só que é poder que o mundo não conhece. Poder, não existe nada mais poderoso sobre a terra do que o nome do Senhor Jesus Cristo, do que a palavra de Deus, do que a nossa fé em Jesus Cristo. Não existe nada, não existe bomba nuclear, não existe líder, não, aquele não é poderoso. Não, poderoso é Deus, o Deus que nós cremos nele. Esse é poderoso para tudo, em tudo, em favor da nossa vida. Então vamos lá, vou de novo do 7, vou até o 10. E caindo por terra, ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem és tu? Quem és, Senhor? Quem és, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo, em verdade, os que estavam comigo, viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então eu disse: Senhor, então disse eu, Senhor, que farei? O que eu vou fazer? O que eu faço, Senhor? Eu, Senhor, disse: Levanta-te e vai a Damasco, e ali te dirá tudo que te é ordenado a fazer. Vai para Damasco, lá vai aparecer alguém para falar contigo, para dizer o que tu deve fazer, o que está ordenado, Deus ordenou, tu vai fazer, tu vai pregar o Evangelho agora. Então, tudo e ali te dirá tudo o que te é ordenado a fazer. E 11. E como eu não via, a luz cegou Paulo. A presença de Deus, Jesus apareceu, é tão forte que ele ficou cego, porque ele estava no mal ainda. Ele estava no ódio, perseguia os crentes, odiando Cristo. Os crentes estavam no ódio, sendo usados por Satanás, no ódio. Meu Deus do céu. E 11. E como eu não via, por causa do resplendor daquela luz, da presença do Senhor Jesus, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, um certo homem chamado Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo, e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, chamou Saulo de irmão, recobre a tua vista. E naquela mesma hora
o vinho. Mas na outra parte está dizendo que caiu dos olhos de Paulo como escama. Caiu escama dos olhos de Paulo. E esse Ananias, antes de... para ele vir orar a Paulo, Jesus Cristo apareceu a ele e disse: Ananias, vai na rua direita lá em Damasco, que tem um varão lá para tu orar sobre ele, para falar sobre o evangelho dele para ele. E disse: é Saulo. E Jesus disse: é Saulo. Ele disse: Senhor, como eu vou? Aquele homem persegue nós, ele mata nós porque cremos em ti. Aí Jesus disse: não pode ir, porque ele vai fazer agora a obra de Deus. Agora, no lugar dele perseguir, ele vai ser perseguido. Ele vai ver como é difícil pregar o evangelho. Se Jesus não tivesse aparecido a ele não tinha ido orar em Paulo, para que Paulo fosse curado da vista e falar para ele pregar o evangelho. É muito grande. E Jesus disse: vai vir um fulano de tal assim, vai orar sobre ti e falar para tu. Vai falar de ti, para ti, como tu vai seguir a partir de hoje, que era Ananias. O agir de Deus é sem igual em nosso favor, gente. Em favor daqueles que creem nele, ou que vão crer nele. É muito grande. Então, vou de novo. E o 12. E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse: Saulo, irmão, recobre a tua vista. E naquela mesma hora o vi. Ele começou a enxergar. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade, e vejas aquele justo, e ouças a voz da sua boca. Olha o que ele está dizendo: o Senhor Jesus Cristo vai aparecer a você e vai falar contigo. Como ele apareceu na estrada, só que agora tu vai enxergar e vai ver ele, e ele vai falar contigo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vou de novo 14. Ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou. Tu já estava designado há muito tempo atrás. Ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheça a sua vontade, e vejas aquele justo, e ouças a voz da sua boca. Ele vai falar contigo, porque hás de ser sua testemunha. Olha só, você agora vai ser testemunho de Jesus Cristo, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detém? Por que te detém? Porque tu está aí? Levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu o quê? Tornando eu para Jerusalém. Olha só. E aconteceu o quê? Tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Olha o que Deus está fazendo com ele. Ele se batizou tudo e foi para Jerusalém, aí foi orar no templo. Vamos lá, 18. 17 não. E aconteceu o quê? Tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. E viu Jesus, gente, que da hora. E vi aquele que me dizia: dá-te depressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho
acerca de mim. Aqui não vão receber, tu falando de mim, você falando de mim, eles não vão aceitar, porque tu me perseguiu a igreja, então sai daqui depressa, está dizendo, porque não vão receber o testemunho acerca de mim. E eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. Jerusalém sabe que eu persegui a igreja assim. Por isso que eles não vão crer que eu estou falando de ti agora. Não persegui. Olha como ele era bonzinho, viu, gente? Onde estava pregando o evangelho, ele soubesse, ia lá, prendia, açoitava, espancava as pessoas. E levava as pessoas para a arena e soltava famílias inteiras. Na arena, onde tinham leões famintos, e eles despedaçavam os cristãos lá na arena. Esse era o prazer dele, é o que ele fazia. E agora, aí os seres humanos vendo um homem desse, isso é um bicho do Satanás, isso aí nunca vai ser salvo, nunca vai ter solução à vida dele, isso aí vai para o inferno. Mas isso aí é os seres humanos, o olhar do ser humano, mas de Deus não. Olha quem ele era. E Jesus apareceu e falou: agora tu vai pregar o evangelho, tu vai ver o que é agora me seguir e pregar o evangelho naquele tempo. Hoje é difícil, naquele tempo era quase impossível. Naquele tempo, gente, para pregar o evangelho, você já falava assim: Senhor, minha vida está em tuas mãos, eu vou falar do Senhor por aí, mas com certeza vão me matar. Já deixava a vida de lado, falava, vou e vou ser morto. Era assim. E a igreja era forte e poderosa. Havia sinais, prodígios e maravilhas sem igual, porque a igreja era perseguida. Hoje, cada um fala do jeito, levando a doutrinas humanas malignas e tudo, e confundindo o povo a confiar na palavra, a crer, a entender a palavra. Na época também tinha esse povo, só que a igreja era forte, então existia coisas extraordinárias. Paulo era tão usado de fazer sinais de prodígio maravilhoso tão grande que ele nem descreveu, para que o povo não idolatrasse ele. Esse homem que perseguia e matava os crentes. Deus usou ele de tal modo que ele fazia coisa, ele ressuscitava morto, limpava leprosos, fazia de tudo, mas ele não descreveu, para que não idolatrasse. Ele mesmo assim hoje idolatra. Tem estátua de São Paulo aí em todo lugar, mas ele não descreveu porque ele sabia disso. Mas ele foi usado extraordinariamente. Ele foi apóstolo que viu Jesus, mas não andou com Jesus. Mas Jesus o fez. Ele conheceu Cristo pessoalmente. Então, por isso que ele era apóstolo. Apóstolo tem que conhecer Jesus. Então, ele foi apóstolo. E foi um dos maiores apóstolos do que os que viveram com Cristo, hein? Como Pedro, Mateus e outros mais. Mateus, João e todos. Ele foi maior. Ele andou, ele não sossegou até morrer. Na prisão ele pregava o evangelho. Ele não parou. Ele foi para a Europa, para a África, para todos os países da Ásia Menor. Ele foi para todo lugar falar de Jesus Cristo. Ele não parou. Esse homem que perseguiu que matava os crentes. Então nem se eu me parei onde? É maravilhoso. Então vamos 18 aqui. Indo para Jerusalém, onde Jesus apareceu, ele foi aonde, meu Deus do céu? 17. E aconteceu o que? 17, veja. E aconteceu o que? Tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Olha só. E vi aquele que me dizia: dá-te depressa,
e sai apressadamente de Jerusalém, porque não aceitarão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. Eu persegui a igreja. E agora quem persegue a igreja está sendo perseguido. E quando o sangue, olha só, e quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte, e guardava os vestidos dos que o matavam. E disse-me, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Tu vai pregar para os gentios. E vai pregar para os gentios de longe. E ouviram até esta palavra. Aqui está a discussão para eles, aí ouviram ele até essa palavra. Deixaram Paulo falar até aí, e ouviram até esta palavra. E levantaram a voz, e dizendo: tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. Porque Paulo estava dando testemunho de Jesus, dizendo: mata este homem, tira ele da terra, não convém que ele viva mais. Porque ele estava falando de Jesus e o que Jesus fez aí. Olha só, não convém que viva. E clamando eles, e arrojando de si os seus vestidos, o lançavam pó sobre o ar. Parece bicho louco. Olha como que ficaram com raiva de Paulo. Rasgavam os seus vestidos, jogavam pó para cima, odiando, querendo matar Paulo. Tudo isso aí eu te falo. E eram pessoas querendo a lei, tudo endemoniado. Jesus querido, que loucura. O ódio sobre ele. E o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, guardasse Paulo, porque eles iam matar Paulo. E o tribuno mandou que o levasse para a fortaleza, dizendo que o examinasse com açoite. Mandou açoitar Paulo, examinasse com açoite, para saber por que causa assim clamavam contra ele. Que loucura, que esse homem aprontou para este povo odiar tanto ele assim? Vai lá, açoitar ele até ele confessar. Examinar e açoitar. Misericórdia, que loucura, que loucura contra ele. E 25. E quando o estavam atando, amarrando a Paulo com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E, ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: diz-me, és tu romano? E ele disse, sim. E respondeu o tribuno: eu com grande soma de dinheiro alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou de nascimento. O tribuno comprou o direito de ser romano, porque ele não era. Paulo disse: não, eu nasci cidadão romano. Olha só. E tu és romano? E ele disse: sim. E respondeu o tribuno: eu com grande soma de dinheiro alcancei esse direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar, de chicotear Paulo. E até o tribuno teve temor. Não pode bater chicotear um romano. Até o tribuno teve temor quando soube que era romano, visto que o tinha ligado, estava amarrado. Nem podia, porque não podia isso.
Então, olha os feitos de Jesus. Para Deus, gente, não tem um ser humano perdido se ouvir a voz dele. Quando ele aparecer, quando ele falar com a pessoa, para ele ter ouvido, não interessa o tipo de pessoa que é, vai se tornar uma pessoa de Deus. Pelo agir por amor, pelo agir desse Deus sem igual em nosso favor. Por isso, gente, que Jesus Cristo sofreu como nenhum ser humano nem consegue sofrer, morre antes. Jesus não morreu para sofrer todo tipo de sofrimento, mas, gente, terrível, físico e espiritual, para que todo o ser humano que clamar por ele tenha salvação, tenha salvação. Ele pagou o preço com o mais vil dos seres humanos para salvar. O mais vil do ser humano ele pode salvar, porque ele sofreu o pior castigo, não tem como ninguém. Ele se tornou o maior pecador do mundo. Estava Jesus Cristo na cruz, não com o pecado dele, com os nossos pecados, porque ele carregou o pecado de todas as gerações que nele creem. Ele estava com os nossos pecados, sofreu. Ele sofreu, ele estava angustiado, ele estava, por quê? Ele estava com toda injustiça, com todas as enfermidades, com toda tristeza, com todas as dores, com toda depressão, angústia, medo, estava sobre Jesus, para nos libertar de tudo isso. Por isso que ele amou sem igual. Por isso que quando ele chega até nós, esse amor invade o nosso ser, inunda o nosso ser, que ele enche a nossa vida. Você só se sente vazio se você não tiver Jesus. Quem tem Jesus não é vazio. Todo vazio desaparece. É preenchido do amor, da graça, da bondade, da vida. É Jesus em nós. Preenche todo o vazio. Nos alegra a nossa vida. É esse amor. Olha o que ele fez. Por um homem que matava os que criam nele. Açoitava, espancava. Em outro lugar diz que eram homens, mulheres e crianças, não interessava. Ele espancava. Olha o ódio que ele tinha. Mas aonde existe o ódio? Supera no amor do Deus vivo. Ninguém, enquanto o ser humano está vivo, tem chance da salvação. Então, bandido, ladrão, tanto tipo, assassino, bandido, ladrão de todo jeito, homossexual, prostituta, religiosos, o idólatra que não tem salvação, os que adoram os espíritos imundos, todos têm chance da salvação, enquanto estiver vivo. Depois que morrer nessa situação, já. Mas enquanto estiver vivo, clamar por Jesus, Jesus está de mão estendida para salvar todos nós, todo ser humano. É sem igual. Por isso, todo mundo tem chance da salvação enquanto está vivo. Por isso, busque logo, aceite logo este Deus. Peça para Ele morar na sua vida, o aceite, porque Ele te ama. Ele ama o pecador, não ama o pecado, mas o pecador Ele ama. Quer tirar a pessoa do pecado e trazer para entender este amor e viver neste amor e ser salvo. Para todos sempre viver na graça e na companhia dele, deste Deus sem igual, que nos ama além da nossa compreensão. Não tem como compreender, ter noção de tamanho amor. O feitor do universo, o criador de tudo, o que mora no céu, do terceiro céu, céu do terceiro está lá. E todos os seres celestiais se dobram e adoram constantemente, porque Ele é Senhor, Ele é tudo, Ele é supremo, Ele é soberano, Ele é excelso, sobre tudo e sobre todo. Esse Senhor, por amor a mim e a você, veio e se sacrificou para te salvar. É muito amor, é muita vida, é muito poder, é muita graça. Creia nele e viva. Creia nele e seja um ser eterno enquanto está ainda na terra. Porque está escrito que todo aquele que aceita Jesus, você aceitou Jesus na sua vida? Deus está escrito que o Senhor Deus nos tira da potestade das trevas, da ação maligna, do Satanás, nos tira da potestade das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor.
Por isso que Jesus, quando orou, disse: Pai, pelos discípulos que iam crer nele, não os tira da terra, não. Protege e guarda ele para eles falar da nossa palavra. Porque eles estão na terra, mas não são mais do mundo. Estão no mundo, mas não são mais do mundo. Mas precisa do mundo, precisa deles para que fale do Evangelho. Assim nós estamos. Nós estamos no mundo, mas não somos mais do mundo. Estamos no reino do Filho do seu amor. É sem igual, gente. Aprenda, busque, acredite, vá para a Bíblia, vá para uma igreja onde prega o Evangelho, aceite este Jesus Cristo e que o seu futuro seja para sempre com Deus, não queimando no inferno com o diabo. Quem não aceita Ele, quem não aceita Jesus, o futuro é esse, é ser queimado para todo sempre junto com Satanás e suas cojas malignas todas. Mas quem aceita Jesus, a vida eterna, no prazer, na felicidade, na companhia deste amor infinito, dessa sabedoria, dessa grandiosidade, sem igual. É o nosso futuro que crê no Senhor Jesus. E hoje, vivendo a grandeza, a graça, a alegria, o amor, o preenchimento, vivendo neste amor sem igual. Maravilhoso que é o nosso Deus, em nome de Jesus. Vem para nós, fale conosco, estamos aqui para te ajudar. Graças a Deus. Obrigado, Senhor Jesus.